É especialmente interessante como o Ben 10 Força Alienígena tem como um dos pilares centrais uma forte reflexão sobre questões raciais. A primeira e segunda temporada são completamente focadas nos soberanos, essa raça que busca por uma pureza genética, uma espécie de limpeza étnica no universo, invadindo e dominando planetas, transformando os habitantes em DNA aliens, basicamente um escravo completamente descartável, forçado a trabalhar para concluir os avanços dos planos dessa raça alienígena. Todo esse contexto é uma analogia à Alemanha nazista e ao extermínio étnico promovido pela ideologia nazista. Eu não sei dizer até que ponto existe dedo do Dwayne McDuffie por trás disso. O cara por trás da Milestone Comics e do Super Choque, ele foi um cara muito engajado em promover uma maior diversidade nos quadrinhos e também nas animações. Faria sentido ter alguma influência dele nessas questões retratadas em Força Alienígena. Na terceira temporada da série temos esse episódio chamado Simples, que na verdade não é nada simples. No episódio, o Ben recebe uma mensagem de uma garotinha pedindo para ele ajudar a acabar com a guerra no seu planeta. Apesar da Gwen e do Kevin ficarem meio receosos com a ideia de interferir em um conflito de uma outra espécie em um outro planeta, eles dão um braço a torcer. Chegando lá, o Ben se depara com uma divisão no planeta. A guerra ocorria entre o Exército Azul e o Exército Vermelho, que lutavam também por uma questão racial. Eles eram iguais, literalmente iguais. A única diferença entre os dois lados era a cor da pele deles. Mas voltando um pouco no tempo, há milênios atrás existia um sábio muito respeitado. Uma estátua dele foi construída, porém com o tempo a cor se deteriorou e ficou impossível saber se esse sábio era vermelho ou azul. Essa é a justificativa que os exércitos dão para o conflito, ignorando que as ideias desse sábio deveriam ser o norte a ser seguido, e não a cor da pele dele, buscando colocar em xeque uma falsa superioridade entre uma das raças. Essa justificativa é completamente vazia. Mais pra frente eles assumem que a guerra é só um meio de dar uma justificativa para a fome e para a miséria do povo. Uma forma de desviar o olhar do real problema, de não tentar resolver esse real problema. Uma resposta que daria sentido para a população lutar. O Ben tenta ajudar de todas as formas, conversando, colocando os dois para conversar, lutando, raptando os dois líderes, e o que ele consegue é simplesmente piorar o conflito. E em um último esforço ainda destrói a estátua do sábio lendário que ambos os lados admiravam. Os dois lados então se unem e criam o Exército Roxo, que declara guerra contra um inimigo em comum, o próprio Ben 10. Senhor Ben 10, eu não tenho mais casa, agora tenho que trabalhar dobrado na fábrica e é tudo culpa sua. Até que enfim descobri uma coisa que odeio mais que a guerra. Você. É um final bem pessimista, apesar de ser um episódio bem descontraído, é também um episódio muito profundo na forma como retrata a guerra, um conflito sem sentido, onde líderes colocam seus povos para se matarem em um campo de batalha em nome de um objetivo, em nome do que quer que seja lá que eles queiram falar que seja um objetivo, em nome, na real, de um objetivo que apenas trará benefícios à classe dominante daquela nação. Na maioria dos casos, existem exceções, mas aí a gente chega no Omniverse. No episódio Comida na Esquina, eles tinham a faca e o queijo, a oportunidade de se aprofundar ainda mais em uma reflexão sobre guerra e sobre conflitos. Já no início do episódio recebemos a informação que o Ben participará de uma conferência de paz entre os apoplexianos, a raça do Rat, e esses marshmallows. Até que tudo bem, é uma ideia muito interessante, é basicamente o conceito de conflito entre o dionisíaco e o apolíneo, sendo os apoplexianos o lado dionisíaco, que representa o caos e a agressividade, enquanto os marshmallows são o lado apolíneo, que representam a razão e a racionalidade, enquanto o Ben tá ali para mediar o conflito. Apesar da dualidade, esses dois lados não são necessariamente opostos em todos os aspectos, até por isso temos essa fala do Max. Lembre-se, o lado apoplexiano vai ser barulhento e agressivo, e o lado leodaniano vai ser quieto e agressivo. Ou seja, um lado é agressivo e o outro lado é agressivo, só que com palavras. E esse episódio tem uma baita ideia, uma baita premissa que poderia render algo muito bom, poderia render reflexões, discussões, mas o roteirista simplesmente amassa, coloca fogo e joga toda essa ideia no lixo. Porque o grande mediador do conflito, o Ben transformado no Gravatak, uma espécie sábia e pacífica, tem pulgas. Aí o resto do episódio se baseia no Ben atrapalhando as negociações por conta dos seus problemas com pulgas sencientes. A última vez que eu vi algo tão idiota assim foi quando me falaram que os filmes em live action do Ben 10 eram bons. Não são. Depois, quando eu digo que Ben 10 Omniverse é um grande desperdício de oportunidade, ainda vem gente reclamar. O Hulk encolhe pra conversar com as pulgas. Não
não funcionou. Nós vaporizamos ele. Por que o rádio está desligado? Parem de andar! Eu repito, parem de andar! Eu não quero morrer assim, não! Está vivo! Treba. Eu adoro esses dois maçãs cinzentas, eles me fazem sentir inteligente. As pulgas, por incrível que pareça, são seres legais e abertos para o diálogo. Coronel, eu sei que pode ser difícil acreditar, mas vocês não estão em um planeta. Vocês estão em um ser vivo. Omniverse não tem roteiro, não tem profundidade, não tem complexidade alguma, mas tem ótimas piadas. Isso é inegável. O Hulk descobre que as pulgas na verdade possuíam o interesse de destruir o núcleo do Gravatac para assim gerar uma explosão e acabar com a Conferência de Paz. E com o planeta todo também. Todo mundo se afasta. Eu vou virar uma bomba. Não, o Tron. Por que você fez isso? A Conferência de Paz foi sua ideia. Para reunir todos aqui. Sem você e os apoplexianos, eu tenho o poder de lançar um último ataque e destruir nossos inimigos. E sem o Ben 10, ninguém vai me deter. O Hulk consegue destruir o chip que travava a transformação do Ben, que consegue fugir da prisão e capturar o traidor. No final, os apoplexianos firmam um acordo de paz com os leodanianos. Eu finalmente lembrei o nome deles. Eu sempre fiz questão de demonstrar o meu desagrado com boa parte do que tem em Ben 10 Universe, mas olha... Eu vou te dizer, alguns episódios passam do limite. Esse episódio aqui é da 5ª temporada, eu acho. O nome do episódio é Briga de Gatos. A gente começa no planeta dos Tetramandos, os 4 braços, onde entendemos um pouco da cultura desse povo. Temos a princesa da espécie, ou imagino que seja de uma tribo, não faz muito sentido alguém ser a princesa de um mundo. Basicamente existe um festival nesse planeta onde os pretendentes da princesa precisam derrotar ela em um combate para serem dignos de tomar a mão dela como esposa, e basicamente nenhum dos machos daquele planeta tinha a capacidade de derrotar ela. Isso me deixou um pouco confuso. Esse é um conceito bem interessante, mas isso é feminista porque a princesa e as mulheres no planeta dos 4 braços no geral são mais fortes, ou machista porque supõe que o homem tem que ser o pilar mais forte em um relacionamento? Eu francamente não sei, isso me deixou bem confuso, então na dúvida se isso é feminista ou machista, vamos chamar de Robson. Então a princesa, que era a fodona daquele planeta, decidiu ir atrás do único no universo que já derrotou ela em um combate, o Ben 10. Do outro lado da galáxia temos os Incursianos, essa raça de sapo aqui, onde a princesa barra rainha também tá procurando macho para cometer atos libidinosos. Mas como todo mundo nessa espécie é igual, é sério, eles literalmente usaram a mesma skin, os personagens são irmãos gêmeos basicamente. A princesa vai atrás do único macho que ela de fato já sentiu atração, o Ben 10, que tava lá na Terra vendo um filminho em um encontro duplo com o Hulk. Não o Hulk verde, esmaga, nem aquele que odeia pobre, o Hulk Alien. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu imagino que você deva conhecer o mínimo sobre Ben 10 Universe. Eu não vou perder tempo explicando essas coisas básicas, né? O que mais me incomoda nessa cena, além do Ben ser um dólar completo, enquanto a Esther tá com fogo no rabo pra dar uns pegas nele no escurinho do cinema. Na real, pensando bem, ingresso tá 30 contos. Se a ideia é dar uns pegas, vamos pra uma praça. Mas como eu ia dizendo, o que me incomoda nessa cena é o fato deles só ignorarem que estão no cinema. Tá todo mundo gritando e conversando como se não tivesse um filme rolando ali na frente. Você vai calar a boca ou não? Então que surge um gatinho que rouba a carteira do Ben. Bem feito, pra deixar de ser otário. Eles correm atrás do gato e dão de cara com a super vilã chamada Niency-chan. A vilã que tem o poder de controlar gatos. E o objetivo dela é roubar coisas de gatos. É sério, tipo ração, novelos de lã, essas paradas. Ela podia usar isso pra, sei lá, roubar um banco e ficar rica sem que ninguém nunca soubesse da sua existência. Poderia, mas olha só essa cara de otaku fedido que passa 2 dias sem tomar banho vendo anime em um quarto escuro. Eu tenho que parar com essas autocríticas. Como todos nós sabemos, o Ben é um cara inteligente, treinado para enfrentar esse tipo de ameaça. Então, em qual alien ele se transforma para lutar contra alguém com a ridícula habilidade de controlar felinos? É isso mesmo, não felino. A Niency-chan então controla a mente do Ratch e sai por aí para espalhar maldade. Nesse momento que as princesas procurando por um macho chegam e é aquela confusão toda. O Hulk fica naquela, se confia ou não nessas duas para achar o Ben, já que as duas são criminosas, mas ele decide confiar. Eles têm um confronto na cidade de baixo que, francamente, não vale muito a pena perder tempo resumindo isso, exceto essa parte aqui. Muito bem, senhor fofura. Não!
Isso é muito ridículo, sério. Então, enfim, eles decidem lutar juntos e o Hulk usa um dispositivo pra zerar a bateria do Omnitrix. Aliás, eu nunca entendi muito bem qual é a do Omnitrix. Em um momento ele dura 2 minutos, em outro 2 segundos, e em outro dura 2 horas. Se isso fosse um relógio de verdade, seriam aquele Cássio. Eu odiava esse relógio. Na embalagem vi dizendo que ele era a prova d'água, mas quando tu colocava na água ele pifava, tipo, propaganda enganosa. Detalhe pra referência ao Homem-Aranha do Sanheim. Pega ele, Tigrão! Peraí, volta aqui! Agora eu vou te... cadê você? Peraí. Tá querendo me zoar, pontinho vermelho que misteriosamente desvia de tudo que eu faço? O Omnitrix descarrega e agora sim o Ben pode se transformar em outro alien e ele se transforma no lobisomem, o que até que faz um pouco de sentido, já que o lobo é basicamente um canino, que são basicamente rivais dos felinos, eu acho. Eu não sei muito bem por que isso acontece. Ele prende a Niency Chan e agora o problema era lidar com aquelas duas malucas querendo casar com ele à força. A Teia pega o dispositivo do Hulk que controla o Omnitrix e usa pra transformar o Ben no Bullfrog. E aliás, tem uma parada bem legal que eu me dei conta só nesse episódio: as transformações em alien do Ben também mudam completamente a personalidade do Ben. O que faz todo sentido, é um cérebro diferente, com um sistema de órgãos diferente, então faz real sentido ele mudar sua personalidade. Por exemplo, o Ben fica inteligente e racional com massa cinzenta e com um artrópode também. Fica mais burro com Ratch, fica mais... sabe, mais... como aqueles personagens fodas que todo mundo ama em filmes adolescentes, tipo o Zuko ou o Vegeta, meio picudo quando vira o Bullfrog, fica mais calmo quando vira o Tartagira, que é uma espécie conhecida por sua pacificidade. Essa palavra existe? É, existe. Eles ficam lá brigando enquanto todos os encanadores estão vindo. Uma roubando o controle da outra, a Teia transformando o Ben no sapo, a 4 braços lá que eu esqueci o nome, não me importa o suficiente pra pesquisar, transformando o Ben num 4 braços, a Niency Chan transformando o Ben num furry. Sério, que vergonha. Até que a parada quebra. Então, pra finalizar, o Ben dá um discurso motivacional e tudo se resolve. É, simples assim. O quê? Esperava alguma resolução complexa? Pelo amor de Deus, é bem 10 universo. Nenhuma precisa de um homem de troféu pendurado no braço. As duas são líderes fortes e capazes sozinhas. E já tá na hora dos seus 4 braços e dos seus seguidores sapos, respectivamente, respeitarem isso. Bem esquerdo macho feminista na área. Eu não sei porque eu tô zoando isso, foi um discurso até que bonitinho. Ah, eu não preciso de um magrelo mentiroso roubando a minha cena. Ah, é claro que precisa. É óbvio que você precisa de um homem ao seu lado para parecer poderosa. Fica com ele. Eu? Eu sozinha já pareço da realeza. Fica com ele você. E no lugar dele, a minha autoestima estaria muito machucada. Elas começam a brigar uma com a outra pra ver quem não fica com o Ben e vão embora. Esse é o foda do Ben nesse universo, sabe? É uma parada ridícula e idiota. Isso não é necessariamente ruim. Dá pra tirar um sorrisinho de canto de boca, mas é só isso. Não tem nada de especial como o clássico, como força alienígena.